Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wróblewski e hoje vou falar a respeito de algo que é um pouco problemático. Já trouxe alguns assuntos do gênero no canal. Eu sempre trago com certo resguardo essas temáticas, porque elas acabam muitas vezes deflagrando discursos muito inflamados e que não é a proposta do nosso canal. Nosso canal não tem nem de longe a proposta de ficar criando polêmica, como muitos dizem por aí, e sim de levar-nos a uma reflexão. Já adianto de antemão que esse posicionamento é relativamente pessoal, mas que também tem base, como eu sempre digo, não é nada... Nós não criamos nada de maneira completamente espontânea, sempre tem influências. É a respeito do machismo, como o próprio título já sugere. Uma das coisas, dos questionamentos que eu tenho visto e vi várias pessoas fazendo esse tipo de questionamento é: o que é machismo e o que é educação? O que eu faço por ser educado, por entender que existem certas atitudes que favorecem o convívio social, e o que eu faço que pode ser considerado machismo? Eu vou falar exatamente como eu penso as minhas atitudes para determinar se é machismo, se não é, e o que já me fez mudar muitas atitudes e ter clareza de que muitas das atitudes que eu tomo são tranquilas, indiferente ao que os outros julgam. Porque aí também entra muito a questão de que nem sempre o julgamento do outro é válido. Porque as pessoas julgam de N formas segundo as suas próprias questões, segundo os seus próprios desejos. Então, se eu for também me alienar sempre ao julgamento do outro, sempre vai ter quem me julgue de maneira errada. Não interessa qual for a minha atitude, sempre vai ter alguém que vai me julgar de uma maneira considerando o que eu estou fazendo inadequado. Então o meu julgamento tem que sempre ser mais consciente para que eu não dependa do julgamento do outro. E como que eu julgo as minhas atitudes sempre para entender se é machismo ou se é educação? Eu costumo sempre pensar da seguinte forma: isso que eu estou fazendo em relação a uma mulher, porque imagino que dificilmente o homem vai se perguntar se a atitude dele em relação a outro homem é machista, normalmente em relação a uma mulher. Se essa atitude que eu estou tomando em relação a essa mulher, eu tomaria na mesma situação, segundo as mesmas circunstâncias, se fosse um homem? Eu tomaria essa mesma atitude se fosse uma criança ou um idoso? Ou eu estou tomando essa atitude somente em relação a uma mulher e eu teria algum estranhamento em fazer a mesma coisa em relação ao homem? Esse é o parâmetro que eu sigo para determinar o que é educação e o que é machismo. E certamente a conclusão fácil e óbvia que eu cheguei com isso é que qualquer atitude que você tome em relação a uma mulher e que você não tomaria em relação ao homem, ou que você sente estranheza de fazer em relação ao homem, é machismo. Porém, existem várias atitudes que eu tomo no meu dia a dia que eu tomo em relação à pessoa e não a homem e mulher. Porque o machismo está justamente em você fazer uma separação entre homem e mulher, uma separação de direitos, uma separação de entendimento e estabelecer, se reafirmar na posição de homem ou reafirmar a posição de superioridade masculina. Isso é o machismo. Pode ser promovido e é promovido muito por mulheres também, dada a mentalidade machista que a sociedade cria. Então o machismo não é propagado somente por homens e está no movimento de você distinguir claramente homem de mulher e reafirmar a posição masculina do homem como superior à mulher. E muitos dos movimentos que às vezes são considerados machistas, não tem necessariamente essa proposta, como eu disse, se são tomados tanto em relação a homem quanto a mulher. Vou trazer um exemplo pessoal. Às vezes se diz muito de que carregar a coisa para a mulher é machismo, porque está se colocando a mulher numa posição de mais fraca do que o homem. Se essa é a mentalidade de quem está tendo essa atitude, realmente é machismo. Agora, eu, por exemplo, carrego se eu estou indo para a mesma direção que a pessoa, eu conheço a pessoa, sei para onde ela está indo, sei que eu estou indo para o mesmo lugar, ela está sobrecarregada, está levando 4, 5 coisas, eu estou com as mãos vazias,
Para mim é mais do que natural e óbvio que eu vou oferecer ajuda para essa pessoa e vou levar parte das coisas. Porque eu estou indo para o mesmo lugar que ela, eu estou com as mãos vazias, não tem porquê eu não auxiliar ela, sendo que eu estou vendo que ela está sobrecarregada. Porém, eu faço isso tanto com mulher, quanto com homem, com novo, com pessoa idosa, com pessoa da minha idade, não faz diferença. Eu faço isso em relação a outra pessoa e não em relação a uma mulher. Se eu fizesse em relação a uma mulher apenas, certamente seria machismo. Mas é algo que eu faço como simplesmente um entendimento de que o convívio social é facilitado quando você auxilia uma pessoa que você pode auxiliar e que não te custa fazer isso. Você está indo para o mesmo lugar que ela, você está com as mãos vazias e ela está sobrecarregada. Por que não? Por que eu não faria isso? Não há motivo nenhum para eu não fazer. Porém, eu já tive esse movimento em relação a certas pessoas e da pessoa ter um estranhamento, de eu oferecer ajuda, falar, não quer que eu leve parte das coisas, e a pessoa, você percebe que a pessoa tem uma reação diferente. E de início para mim não fez sentido, justamente porque eu faço isso em relação a todas as pessoas. Fiz ao longo da minha vida, em relação a colegas, em relação a professores homens, a professoras mulheres, em relação a todos, porque é algo natural para mim. Se você está indo para o mesmo lugar que a pessoa, você está de mãos abanando, vamos usar assim a expressão, e a pessoa está sobrecarregada, você vai auxiliar ela, é óbvio. Só que aí, quando essa pessoa teve estranhamento e eu relembrei de todo o movimento, o discurso feminista da pessoa, todo o que a ideologia na qual ela está envolvida, eu pude supor o porquê talvez ela tenha tido esse estranhamento, mas de um movimento que não é, da minha parte, machista. Ela pode ter interpretado assim pelas próprias questões das pessoas que interpretaram desse modo. Só que quando você interpreta um movimento desse apressadamente como machista, você não está combatendo o machismo, mas sim reafirmando ele. Porque você está julgando mal uma atitude que é comum ser tomada em relação a qualquer outra pessoa. Que, na minha perspectiva, de maneira alguma é uma atitude machista. Porque, como eu falei, a intenção é um convívio social melhor. Não é distinguir homem de mulher e dizer, não, eu sou mais forte e deixa eu levo. Não. É auxiliar uma pessoa que, obviamente, está sobrecarregada, sendo que você não está e pode auxiliar. Uma outra atitude que eu costumo tomar muito é abrir a porta para as pessoas, mas também não é para necessariamente uma mulher, mas sim para qualquer um que vem atrás de mim. Eu abro a porta, uma das coisas que eu considero uma extrema falta de educação é você entrar em um ambiente onde a porta está fechada e deixar aberta. Não importa se vem pessoas atrás de você. Se você entra, na minha perspectiva, você entra em um ambiente que a porta está fechada, a porta permanece fechada. A menos que, dentro desse ambiente, as pessoas em comum acordo decidam abri-la. E se eu estou vindo e entro em um ambiente que a porta está fechada e tem pessoas vindo atrás de mim, eu não vou fechar a porta na cara delas. E ao mesmo tempo eu não vou deixar a porta aberta e entrar no ambiente, porque considero ambas as coisas falta de educação. Eu vou abrir a porta, esperar as pessoas entrarem e fechar. Mas esse é um movimento que eu vou fazer em relação a qualquer pessoa, indiferente se é homem ou mulher. Não digo que essa é uma forma plena de julgar suas atitudes e que você está à prova de erro por isso, mas já é uma boa forma de você se reconhecer em atitudes que podem ou não ser machistas. Se eu faço algo somente para mulher, por quê? Por que eu faço isso somente para mulher? Por exemplo, eu não abriria a porta do carro para uma mulher, porque eu não abro para os meus colegas, eu não abro para ninguém. A menos que a porta do carro esteja com defeito, que tem que abrir de um jeito específico, não. Você tem mão, a maçaneta está aí, abra. Então, a atitude tem que ser pensada nesse sentido. Eu faria a mesma coisa em relação a qualquer pessoa, ou eu só estou tomando essa atitude por ser uma mulher? E se eu só estou tomando essa atitude por ser uma mulher, por quê? Por que em relação à mulher eu tomo essa atitude? De que forma eu vejo ela, que eu acredito que em relação a ela eu preciso tomar essa atitude e em relação a um homem não? Fica aí esse questionamento, essa reflexão. Não sei se saírem comentários, que tipo de comentários vão sair, mas eu espero que esse posicionamento tenha auxiliado vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreve e clique em gostei nos nossos vídeos e áudios. Até um próximo.